Lula pode ficar fora dos debates. A decisão vem dividindo aí o PT e pode tomar um rumo aí às eleições. Bem-vindos ao canal Josi 360 e eu trago para vocês um pouquinho aí do mundo dos bastidores da política, dos bastidores aí das notícias que vem acontecendo no mundo, no Brasil e no mundo. Se você já gosta deste assunto, inscreva-se aqui no canal, compartilha, deixa o seu like e nos ajuda aí comentando, dando a sua opinião, para que o canal possa ter engajamento com vocês, o público, né? Para vocês aí também entrarem nesta dinâmica e a gente conversar aí com novos temas que eu trarei aqui no canal. E é isso que você escutou. O Lula cogita em não participar dos debates. Uns dizem que isso é para fugir, outros dizem que é estratégia aí do presidente e do partido para não ter confronto aí com os inimigos, né, com os adversários. Por favor, me ajuda. E vamos debater isso aqui no canal. Então, vamos lá. As informações divulgadas até o momento indicam que Lula avalia não participar de alguns debates ou de todos os debates do primeiro turno, mas a decisão ainda não foi confirmada. O assunto provocou diversas divergências dentro da própria cúpula do PT, né, do seu partido, justamente porque existem argumentos fortes ou não existem argumentos fortes tanto a favor quanto contra a essa estratégia. O que ele quis dizer é que não estão entendendo por que desta notícia agora. Então, tem argumentos fortes e argumentos contra, né, essa decisão. Então, aí, com o andar da carruagem, vamos aí ter mais notícias sobre este assunto. Uma das principais razões discutidas nos bastidores é que o senhor Lula pode liderar parte das pesquisas e ser o principal nome da esquerda na disputa, tendo assim tornar um alvo de praticamente todos os seus adversários durante os debates. O que ele quis dizer é que Lula vai ser o adversário praticamente de todos os outros candidatos, né? Que todos os outros candidatos irão atacar. Mas por que será, né? Se você é um bom presidente, se você faz um bom trabalho, você só tem coisas boas aí para falar no debate. Mas se Lula está fugindo e acha que os outros candidatos vão aí massacrar ele nos debates. A avaliação de um grupo da campanha em que o presidente terá pouco a ganhar e muito a perder em confrontos diretos, já que qualquer erro, resposta mal formulada ou momento de desgaste pode dominar o noticiário por vários dias, né? Qualquer coisinha aí, qualquer deslize que ele venha cometer, vai aí ficar repercutindo por dias e isso pode gerar ruim aí para ele nas eleições, é o que eu estou entendendo aqui. Em outras palavras, essa ala acredita que preservar a imagem do candidato pode ser mais eficiente do que colocá-lo em um ambiente de confronto permanente. Então, eles querem preservar a imagem no momento que o presidente tem, né? Apesar da negatividade que ele vem em toda aí o seu mandato, né? Então, ele tem aí, tendo uma imagem muito negativa, e eles querem preservar a sua imagem para não piorar mais a situação, né? Por outro lado, existe um concorrente importante dentro do PT. Existe uma corrente. Por outro lado, existe uma corrente importante dentro do PT, que pensa exatamente o contrário. Então, o partido ele está aí dividido entre os que são a favor e os que são contra. Para esses aliados, a ausência de Lula poderá transmitir uma imagem de insegurança ou de falta de disposição para defender o próprio governo diante dos eleitores. Então, os eleitores vão se sentir sozinhos, porque não vão ter aí ninguém para
defendê-los, ou falar planos, ou falar projetos durante esses debates. Então, esse grupo argumenta que os debates oferecem uma oportunidade para Lula confrontar diretamente os seus adversários, principalmente Flávio Bolsonaro, apresentar resultados das gestões e responder às críticas da oposição, como se o senhor Lula tem algum resultado positivo. Tem sim os resultados aí negativos para ser apresentados, não deixam de ser resultados, não é isso? Politicamente, a estratégia apresenta vantagens e riscos. Entre outros pontos positivos para Lula, evitar os debates, reduz a exposição e ataques coordenadas, diminuindo a chance de erros ao vivo e permitir que a campanha controle melhor a sua comunicação por meio de eventos, entrevistas e redes sociais. Praticamente, eles estão dizendo que Lula não seria melhor ele não ir aos debates para poupar a sua imagem, que ele faça aí através de comícios, através da internet, das redes sociais, essas coisas, né? Fugindo aí como um bom covarde, como aí o cão foge da cruz. Essa lógica já foi utilizada em outras eleições por candidatos que lideraram as pesquisas, incluindo o próprio Lula em 2006 e Fernando Henrique Cardoso em 1998. Ao mesmo tempo, existem efeitos negativos. A oposição pode explorar a narrativa de que o presidente estaria evitando perguntas difíceis ou fugindo de confronto dramático. Em campanhas eleitorais, essa percepção pode ganhar força entre os eleitores indecisos, principalmente aqueles que valorizam o debate público como um espaço para comparar propostas e avaliar o desempenho dos candidatos. Essa sim está correta. Ele não pode fugir dos debates e precisa mostrar para a oposição e para os eleitores suas propostas, o que ele fez ou deixou de fazer, e não fugir dos debates e não mostrar e não dar cara aí para bater. Em relação a Flávio Bolsonaro, a possível ausência de Lula também produz efeitos mistos, né? Tanto positivo quanto negativo. Se Lula não comparecer, Flávio perde a oportunidade de enfrentá-lo diretamente diante de milhões de telespectadores, o que poderia render momentos de grande repercussão. Porém, ao mesmo tempo, a campanha do PL pode usar a ausência como argumento político para afirmar que o presidente evita o confronto. Por outro lado, há avaliações dentro do próprio PT de que, sem Lula, os debates de Flávio também poderá optar para faltar em alguns encontros, reduzindo sua própria exposição e questionamentos. O resultado disso tudo se resume a conflito dentro do PT, né? Tudo isso é um conflito que eles estão dizendo dentro do próprio partido, em torno de uma grande pergunta e estratégia. Vale mais proteger um candidato que lidera as pesquisas ou colocá-lo em frente a frente com adversários para demonstrar confiança? E fica aí umas sugestões para vocês colocarem aí nos comentários. Vale mais proteger um candidato que lidera as pesquisas, né? Se é que ele lidera as pesquisas, ou colocá-lo em frente com seu adversário para demonstrar confiança. Não há consenso. Uma ala prefere minimizar os riscos e preservar a vantagem eleitoral. Outra acredita que comparecer aos debates reforçaria a imagem e a liderança e poderia enfraquecer diretamente o principal adversário. A decisão final dependerá do cenário aí à frente, né, de toda a campanha, da evolução das pesquisas e da avaliação do custo-benefício feito pela coordenação da candidatura.
se o Lula realmente não participar dos debates, há cenários em que isso pode beneficiar a campanha de Flávio Bolsonaro. Embora que isso não signifique que o efeito seja sinceramente positivo para ele no resultado final, a própria avaliação dentro do PT considera essa possibilidade. Veja que os principais pontos que podem favorecer Flávio Bolsonaro são: há construções de narrativa de que Lula evite o confronto, usar isso como estratégia. A campanha de Flávio Bolsonaro pode argumentar que o presidente está fugindo de perguntas difíceis e de debate público, tentando transformar a ausência em tema de campanha, e é o que vão fazer se ele faltar. A exploração de uma imagem de confiança. Se o Flávio comparecer aos debates enquanto Lula faltar, ele pode reforçar a mensagem de que está disposto a defender suas propostas diante dos eleitores, maior espaço para criticar o governo sem respostas diretas. Então, ele vai, socar a lenha, meter a lenha. Nos debates em que Lula estiver ausente, Flávio teria mais liberdade para fazer críticas de administração federal sem enfrentar imediatamente as respostas do principal adversário, que não estará presente. A mobilização da própria base eleitoral. A ausência de Lula pode servir como argumento para incentivar apoiadores de Flávio, reforçando o discurso em que o governo evita o confronto político. Por outro lado, também existem riscos para Flávio, caso Lula não participe, Tem sempre o lado positivo e o lado negativo. Flávio pede a oportunidade de confrontar diretamente o principal adversário em um dos momentos de maior audiência de campanha, que são os debates aí na televisão. Segundo relatos públicos pela imprensa, há integrantes do PT que avaliam em que, se Lula for nos debates, se não for dos debates, Flávio também pode optar por faltar, coisa que eu tenho certeza que ele não irá fazer. Evitando responder questionamentos sobre temas sensíveis envolvendo a sua trajetória política. Além disso, pesquisas recentes continuam mostrando um cenário competitivo e indica que diversos fatores, além dos debates, influenciam as disputas eleitoral. Resumindo isto tudo, pessoal, a possível ausência de Lula pode oferecer a Flávio uma oportunidade para construir uma narrativa política favorável e ganhar espaço para da comunicação na campanha. Ao mesmo tempo, pode ela eliminar um confronto direto que também poderá beneficiar Flávio, caso tivesse um bom desempenho diante de milhões de eleitores. Por isso, analisar integrantes da campanha considera que a decisão envolvendo riscos e oportunidade para ambos os lados, tanto para Flávio como para Lula, E seus efeitos dependem de como cada campanha conseguirá comunicar essa escolha diante dos seus eleitores. Então, aí, vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos passos, nos próximos capítulos aí, porque a campanha aí o período eleitoral está só começando. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui no canal, deixa o seu like e compartilhe. Gente, se inscreva, que é muito importante. Se você já gosta desse assunto, já se inscreva, porque aí eu farei mais vídeos falando sobre um pouco. Eu sempre procuro aí ver o que está falando aí, repercutindo, e trago aqui para vocês. Então, até o próximo vídeo.